Aí depois, gente, vai ter uns inserts, uns visuais da Helena, que a gente vai pôr aqui pra vocês verem uns looks dela. Oi, gente, hoje o AMPM tem uma convidada super especial. Primeiro eu queria agradecer, Helena, que me recebeu aqui na casa dela, que é uma casa deliciosa, que eu já tive a oportunidade de vir em outros momentos, Até lavou louça aqui, né? Já fizemos de tudo. Mas assim, eu acho que na hora que você abre a sua casa, né, pra falar um pouco sobre você de uma maneira 360, que é um pouco da história aqui do canal, é uma energia, né? Então eu quero te agradecer. Imagina. É muito legal. Casa, você sabe que a minha casa eu abro pra quem é amigo mesmo. Então, é isso porque aí. Porque o povo frequenta a casa inteira. Né? Não, é impressionante, é muito legal. E na hora que eu pensei em trazer convidados aqui pra gente conversar de uma maneira assim bem aberta sobre experiências novas, tem uma necessidade de ser pessoas que eu tenho uma afetividade. Então a Helena, né, trabalha comigo, é PR, né, tá há muitos anos no mercado, como eu, é lá das antigas, né, Helena Augusta? Com esse aplicativo de envelhecer agora. Então, a Helena é uma pessoa que eu acompanhei a carreira dela, e eu acho que até ela acompanhou a minha de uma maneira longe, né? E faz uns 3, 4 anos que a gente... Uns 4 para 5 quase. Que a gente tem tentado mais juntas, e a gente tem falado muito em todos esses momentos juntas. A gente viaja para trabalho juntas, a gente faz projetos juntas. É falar como hoje não dá mais para desassociar, por exemplo, o trabalho da vida, né? Da vida do dia a dia. Eu acho que a gente viveu uma época, talvez até as nossas mães, que eram coisas muito separadas. A gente tinha o trabalho fora de casa e em casa era uma vida totalmente diferente. Eu acho que agora existe uma simbiose dessa vida do trabalho com a vida familiar, quer dizer, a gente vê até a história na indumentária, né? Pensando assim, antes a gente tinha uma roupa para trabalhar e uma roupa pra ficar em casa ou pra sair. Hoje em dia a gente tem isso aqui, né? Daqui já vai, eu vou até de noite com essa roupa. Inclusive. Então, e a Helena, ela é expert, né? Eu brinco que a Helena é aquela pessoa que em termos de roupa, ela sabe exatamente tudo que vai acontecer no dia inteiro e ela tá super preparada pra isso. Hoje eu já olhei, teremos 11 graus. Depois das 18 horas vai cair a temperatura. Eu tô preparada pro sol. E eu acho que tem uma coisa muito legal. Primeiro eu quero falar um pouco dessa coisa do trabalho e da família, que eu acho que é um negócio que acompanha a gente, né? Nós mulheres todas, que temos essa angústia de estar trabalhando e estar com a família. Então, é aquela pergunta assim clássica, né? Como é que você equilibra essa história? Como é que funciona isso pra você? É uma coisa fácil, não é uma coisa fácil? Fala um pouco. Então, eu agora, quando você me fez essa pergunta, eu fiquei imaginando aquele menino no farol jogando as bolinhas pra cima. O equilibrista, né? Mas às vezes a bolinha cai e tudo bem. Entendi. Né? Ele cai, ele vai lá, pega e continua. Então, eu gosto de trabalhar. Eu acho que eu não seria, não é uma aptidão minha ser dona de casa e mãe. Full time, né? Eu me realizo trabalhando, os meus filhos nasceram com uma mãe que trabalhava, essa é a mãe deles. E eles participam em alguns momentos, sei lá, já teve casos de trabalhar no São Paulo Fashion Week, ter 3 desfiles um atrás do outro, e amamentar, e a criança ter que ir até lá para que eu pudesse amamentá-lo. Então, eles vão se encaixando um pouco na minha dinâmica. Outro dia foi muito engraçado que meu filho estava no clube e perguntaram para ele assim, o que seu pai faz, o que sua mãe faz? A profissão, né? Adoro as perguntas. Aí ele respondeu, o meu pai monta coisa e a minha mãe trabalha com coisa de roupa. Bom, resolveu o assunto, né? Então o pai é arquiteto, monta coisa. Ele vê o pai montando coisa aqui em casa, o pai monta coisa. E a mãe trabalha porque a minha formação é moda. Entendi. E eu levei a moda e a comunicação, né, a minha orientação. E eles estão envolvidos no cenário nosso de trabalho. Eles sabem que a gente trabalha, eles participam, eles gostam. Eu não tenho culpa. Entendi. Eu administro. Tá. Quando eu tô com eles, eu dou o melhor que eu tenho. E sem culpa. Não é aquela mãe que vem e que vai... me manda, não. Se eu chegar em casa e tiver alguma coisa errada e que eles merecerem uma bronca ou alguma, sei lá, alguma restrição, realce, eles vão levar um realce. Não é porque eu trabalhei o dia inteiro que eu tenho que chegar em casa e mimar. Entendi. Então, mas é muito engraçado isso, porque meus filhos são mais velhos que os seus, né? Quanto tem o seu? Tem um de 7 e tem um Matias, de 11. Matias tem 11, vai fazer 12 e tem o Tom de 7. De 7. Eu já, como vocês sabem, eu tenho um de 20 e uma de 17.
Mas eu acho que no começo, no meu começo profissional, eu vivia vidas separadas um pouco. Olha que coisa interessante, né? Eu vejo que a Helena, ela integra mais, né? Eu vivia momentos que era muito só profissional e momentos que era muito família. E eu demorei um pouco para trazer eles para essa minha vida, sabe então, assim? Eles, o que acontece? Quando você fala de integrada a vida, eu tenho a grande sorte de ter a minha rotina, eu moro em São Paulo, a minha rotina de trabalho é um grande privilégio, porque tudo que eu faço está a 1 quilômetro da minha casa. Isso é maravilhoso. Então isso em São Paulo é um presente. Então eu moro, meu escritório está a menos de 1 quilômetro, a casa da minha mãe fica a menos de 1 quilômetro, a escola deles fica 2 minutos a pé de casa, o meu marido trabalha a 1 quilômetro daqui. Facilita, né? Então a gente tem uma rotina muito adaptada a essa dinâmica. Agora, tem horas que o meu trabalho é muito trabalho mesmo e não está muito integrado na minha vida. Quer dizer, não são, como eu sou uma prestadora de serviço, tem alguns clientes que de fato se incorporam na minha vida e que eu também participo da vida desses clientes. Eu tenho a Adriana Barra, uma das minhas primeiras clientes, assim, a gente se conheceu tudo, eu sou madrinha da filha da tamanha a integração. E tem alguns outros clientes que não, que na verdade é um trabalho, você vai lá, você trabalha e pronto. Volta, e pronto. Então também é normal, porque não é, né, a afinidade também eu já entendi que não é com todo mundo, né? Temos que dar, temos que dar. Engraçado, a Helena é uma pessoa que eu vejo de fora, assim, e agora já vou engatar na minha outra... Na outra coisa que eu quero saber, que é, primeiro, gente, tem que ser dito aqui que Helena no mercado, no nosso mercado, né, de moda, ela faz PR, eu faço outra coisa, quer dizer, vocês estão carecas de saber. A Helena é uma pessoa muito querida. Isso é uma... Mas é verdade, eu acho que essas coisas elas têm que ser ditas. É uma característica da Helena, porque a Helena tem um traquejo, tem uma coisa assim, eu vou te falar, eu sou uma mulher que sou um pouco mais dura, sabe assim? Então eu vejo que eu sou mais seletiva, eu não me dou tanto. E a Helena, ela tem uma coisa profissional, que eu acho que agora a gente vai entrar nessa história do profissional, que eu acho muito legal. Que a Helena, ela tem, assim, uma flexibilidade. Outro dia eu tava conversando com um amigo nosso em comum, e ele falou, não, isso aí é coisa da Helena, nós nunca vamos conseguir ser assim. Então assim, eu falei assim, gente, eu nunca vou conseguir ser assim. Então aí você cria aquela coisa de que, assim... Cada um tem uma característica e a Helena, ela tem essa coisa assim, ela consegue estar em vários ambientes, em vários lugares e a coisa parece assim, como é que eu vou dizer? A sensação que eu tenho é que ela vai indo, sabe assim? É uma coisa que ela construiu. E como é que é isso? É sempre assim? Sempre foi assim? Eu nem sei. Eu não sei como é que isso surgiu, mas eu lembro que a Adriana Barra falava assim, você é muito diplomata. Porque ela queria xingar não sei quem, e eu falava, Sou não. Eu. Hashtag Paula. Às vezes quando eu precisava uma xingada. Ela falava, eu quero essa pessoa. Eu falei, calma. Então, por quê? Quando eu monto meu escritório em 2000, né, porque a minha formação é moda, eu estudei aqui no Brasil, depois eu fiz uma especialização em Nova York, eu trabalhei alguns anos na área de moda. Quando eu monto meu escritório, que é de comunicação, e eu começo a fazer assessoria de imprensa, que era só o que a gente fazia lá atrás, você tem que ter um traquejo para lidar com a imprensa. Né? Tinha que ter esse traquejo, porque você vai oferecer, mídia espontânea, você vai oferecer uma pauta para a imprensa. Então você tem que vender essa pauta, contar uma história, para que a pessoa do lado de lá da revista queira dar aquela matéria. Olha, eu nunca tive que fazer terapia, porque eu ouvi tanto não me interessa, pá, na minha cara. Então assim, eu criei um traquejo de não levar para o pessoal, de entender que não, às vezes é não ali, mas ele pode ser um sim num outro lugar. Então assim, nada me abala. Assim, me abala a injustiça e me abala a falta de ética. São duas coisas que me abalam profundamente. Então esse traquejo de ir lidando, como se fosse uma água que vai abrindo um rio, eu vou, muito louco. Porque às vezes eu tracei um caminho e eu levo um não no caminho, às vezes profissional, e eu tenho que mudar a estratégia, e muito rápido. E eu não me abalo, não tenho nem tempo de ficar magoada e ter drama. Não, vamos mudar. E vira, então assim, é uma água que vai criando um percurso meio que... Mas eu não sei nem como é que surgiu isso. Eu acredito que seja um pouco dessa dinâmica de trabalhar com um tipo de prestação de serviço que você não tem a garantia do resultado. Entendi. Então você tem que construir, eu tenho que construir uma história, por exemplo, para um cliente, eu vou construir uma história, tenho certeza que aquele veículo ia dar certo, porque tinha total afinidade, eu levo um não ali, eu tenho que conduzir aquela história para outro lugar, e eu não desisto, né? O não pra mim gente, não é não. Eu vou falar uma coisa, eu como assim, amiga da Helena, né, e
cliente do escritório, em várias coisas, em vários projetos, assim, eu lembro que as pessoas falavam muito essa frase, mas eu sempre ouvia essa frase e falava assim, ai gente, tá bom, vai, mas não é assim. E aí, na hora que eu comecei a trabalhar com a Helena, eu comecei a entender qual é o significado do não a gente já tem. Sabe essa frase simples? Eu posso virar pra você e falar, ou falar pra um filho, ou falar pra qualquer pessoa e falar assim, gente, filha, vai lá, ou pra minha assistente, ou seja o que for. A gente já tem o não, só que não adianta você falar, você tem que ter isso dentro de você. Uma coisa, eu no começo da minha carreira de moda, eu fui coordenadora de moda da Santista Jeanswear, que hoje eles são meus clientes, é uma indústria enorme, né? Enorme. E na época, a Regina Guerreiro era uma consultora, né, maravilhosa, e a Regina com as pérolas dela, né, a Regina, muita gente desse mercado de moda... É uma jornalista das antigas, né? Muita gente trabalhou e tem, assim, eu acredito também que a minha formação, parte da minha formação, tenha vindo um pouco dela, a gente aprendia muito com a Regina. E eu lembro de uma cena, a gente trabalhava no Centro Empresarial, que é um lugar bem longe, né? Bem duro, assim, bem corporativo. E eu fui levar a Regina até o saguão do elevador. Ela entrou no elevador, né? E eu falei, e ela tinha me pedido para fazer algumas coisas. Eu falei, pode deixar, Regina, que eu vou fazer o possível. Ela falou, meu bem, o possível é medíocre. Eu quero o impossível. Aí você falou, então é isso, né? Porque medíocre é médio, é mediano, todo mundo pode. Eu quero eu quero o impossível. Pá! Fechou o elevador, eu fiquei com aquilo, eu tinha, sei lá, 24 anos. É muito louco, porque eu como cliente, quando você me explica alguma coisa, Paula, eu não sei também se eu sou assim, né? Você deve ter outros tipos de clientes. Quando você fala, Paula, vamos fazer um caminho assim, mas eu acho que existe uma sinceridade. Então, assim, quando você me explica um movimento, você tem tranquilidade para ser sincera. E falar, olha, nós podemos chegar aqui, pode ser que a gente consiga, ou pode ser que a gente não consiga. Então, assim, como é que você lida com esse cliente que quer, às vezes, um resultado e que não consegue entender? Como é que você faz com que ele embarque na ideia e depois não se frustre, por exemplo? Quer dizer, hoje em dia a gente não faz mais só mídia espontânea. Claro. A gente trabalha com conteúdo dentro da agência, a gente compra mídia, se for necessário. Mas o meu trabalho ele é muito construído na relação, você falou da sinceridade, eu vou dando passo a passo. Antigamente a gente não fazia isso, porque não precisava. Como a comunicação vem mudando muito, né? Então algumas coisas que eram espontâneas, hoje elas têm que ser pagas. Eu vou dando uma trajetória, olha, eu vou dando o meu passo a passo. E além do passo a passo, a gente tem relatório no final do mês. Quer dizer, a pessoa consegue entender que foram sugeridas, sei lá, 3 tópicos diferentes, um deles foi aprovado e teve uma inserção, 2 caíram, quer dizer, você vai dando um caminho porque senão cria muita expectativa, né? O cliente tem uma expectativa e a gente vai, no decorrer do processo, a gente vai informando o que vai acontecer, o que não vai acontecer, mesmo que assim, deveria acontecer, mas não vai acontecer. Sabe o que é muito louco? Porque eu como cliente e como pessoas que têm cliente, porque eu também sou uma prestadora de serviço, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem muitos momentos que a gente não sabe o nosso tamanho. Então a gente acha, tô falando como cliente, que a gente é maior do que aquilo ou que a gente é menor do que aquilo, né? Então eu acho assim, que você, Helena, tem uma coisa assim, é como se você não enquadrasse, não é isso, mas assim, é a gente entendesse qual é o tamanho, né? Então, mas é relativo, porque às vezes eu consigo enxergar que vocês são maiores do que aquilo, mas do lado de lá, o espaço que tem na mídia, ele tá todo preenchido por quem pagou, e não para essa mídia espontânea. Então, assim, eu acho que a sinceridade tem que ter uma troca. Hoje em dia tem uma relação. Outro dia eu fui fazer uma reunião e eu falei, olha, se alguém te garantir, se vier alguém aqui que trabalha com conteúdo, com mídia espontânea, te garantir resultado, contrata, porque eu não garanto. O cara ficou assim, ó, eu não garanto. Eu não tenho como te garantir. Porque é um processo, e às vezes no processo, como a gente vem passando essa revolução da comunicação, tá muito louco, né? Eu brinco muito que é um momento em que eu construo junto com o meu cliente. E, por exemplo, a gente pode até falar de Casa Vogue, né? Foi uma construção, vamos junto, vamos fazer esse caminho? Vamos. Topa. Então a gente vai construindo. Falei, Paula, o fotógrafo que ia vir da Itália não vem mais, topa ser um outro? Topa. Então, e é isso, é você ir informando passo a passo. É quase trabalhar com criança, né? É não causar ansiedade, porque a criança você vai
Tem uma história muito engraçada que é assim, por que a criancinha, assiste 1000 vezes o mesmo desenho que você fala, não é possível que essa criança vai assistir de novo Nossa, o é mesmo muito desenho. isso. Porque é o único momento da criança que ela sabe o que vem depois. Por exemplo, ela sabe, sei lá, que os Flintstones, que o Fred vai bater no Barney, porque de tanto ela assistir, ele conhece o roteiro. Porque normalmente com criança, você que fala, vai tomar banho, agora vamos sair, vamos pra casa da sua tia. Quer dizer, você vai comandando a criança. Traz uma segurança. A criança, quando ela sabe o roteiro, que é o desenho, então assim, o que eu tento fazer com os meus clientes é isso, é tentar passando o roteiro daquele filme, mas que eu tenho que construir junto. Eu não faço mais sozinho, a gente fazia muito sozinho. Assessoria, a agência ficava de um lado, o cliente do outro, depois você apresentava resultados e tal. Hoje é uma construção. Eu acho que hoje em dia as pessoas elas estão... Tá tendo muita falta de sinceridade, eu acho que nas relações de trabalho, sabe? O que eu posso te entregar, né? E o que você pode esperar disso? Você estava falando, vou falar de mim, por exemplo, como agência, que tem uma agência, ou estava numa reunião agora, essa semana, e eu falei pra pessoa assim, deixa eu falar uma coisa pra você, porque eu acho que é mais ou menos isso. Eu não sou uma pessoa comercial. Eu não vou vender isso que você tá querendo que eu venda. Eu sou uma pessoa de conteúdo. Eu vou te entregar a excelência do conteúdo. Então, assim, aquela história... quer dizer, porque assim, não adianta você ficar achando que eu vou levar não sei quantas pessoas e que eu vou conseguir trazer. Ah, não, porque você tem uma influência. Eu não tenho influência nenhuma, eu sei do meu trabalho que é conteúdo. Isso eu vou te entregar. O resto pode ser que aconteça, como pode ser que não aconteça. Então, eu acho que isso é uma coisa que também acho que por causa disso a gente consegue trabalhar tanto. Tem uma coisa que eu acho, por exemplo, a gente fica lá tentando o tempo todo também se analisar dentro do escritório, tem uma equipe. Se autoanalisar, quer dizer, qual é o nosso diferencial. E tem uma coisa que a gente brinca, quer dizer, uma hashtag que a gente criou dentro do escritório, que é piar com alma. A gente faz com a gente gosta mesmo, a gente gosta de gente, eu me envolvo nas coisas. E eu tenho um cliente, que é o Itamar, que é do Laces, e ele fala assim, olha, eu já trabalhei com todas as assessorias. Ele falou assim, tem uma coisa que te diferencia das outras, você tem um lado humano. Eu nunca tinha ouvido isso de nenhum cliente, eu achei interessante. Muito louco, né? Eu falei, sei lá, eu tenho? Ele falou, tem. Ele falou, é diferente. Ele falou, você embarca junto, você vai. Então, talvez seja um diferencial. Tem uma outra coisa que eu também não sabia, e que eu posso até me candidatar a vereadora, porque o que eu conheço gente, mas eu vou parando, assim, às vezes eu tô num lugar, eu não sabia que eu conhecia tudo isso de gente. Então, a coisa da conexão. Do conecta, né? Conecta, que eu acho que é uma coisa... Então, são 3 coisas, a alma, né? Conhecer muitas pessoas e tem uma coisa uma vantagem de ter idade, que a maturidade, ela faz a gente dizer coisas que talvez a gente não diria quando eu tinha, sei lá, aos 20 e tantos anos. Hoje eu digo, então, assim, a gente consegue se colocar, mas não é só dizer, é dizer com propriedade. Você tem uma, que tem os milênios, tem toda uma galera jovem que eu respeito muito e eu contrato essas pessoas porque eu preciso ter essa troca dentro do escritório, mas tem uma coisa que eu tenho, que eles não têm, que é essa janela, e isso faz, sim, diferença em alguns momentos. Não, eu acho que a conexão, né, assim, pra gente... Eu acho que você faz a conexão, você me conecta, você consegue olhar pra mim e me conectar com a fulana. Você consegue olhar pra fulana e conectar a fulana, quer dizer, você tem essa visão dessa conexão. Isso eu faço, meio seu, não, eu acho que você tem essa coisa assim, eu vejo assim, às vezes ela fala assim, Paulo, acho que eu vou... E se a gente fizer isso que você tá imaginando com a fulana de tal? Quer dizer, é uma pessoa que eu nunca tinha imaginado que pudesse dar uma liga. Inclusive, eu acho até essa parte do escritório Conecta, eu acho esse nome perfeito, porque justamente ele conecta. O Conecta era assim, a gente queria fazer um escritório de conexão, aí eu falava assim, vamos pôr o nome de ponte, né, Rio-Niterói. Aí a pessoa falava, mas o que você tem a ver com a Rio? Eu falei, a ponte, que eu tô fazendo a ponte com outra pessoa. Eu falei, não, esse nome é horrível. E aí, não, porque assim, criar um nome é uma coisa cafona, né? Você fica pondo um monte, fazer aquele brainstorm, né? Aí um monte de nome, aí comecei a pegar um monte de nome de ponte, aí a Maia falava assim, mas tá horrível isso, tá horrível. E eu peguei um livro que eu tinha comprado e estava escrito assim, Connect. Peguei Connect e eu tinha feito um coach com a Ana Rara, e ela falava assim, o que você for montar tem que ter o teu nome, porque você tem uma história, tem uma história E aí eu peguei o Connect e pus HA no final, porque era de Helena Augusta, e virou Conecta. Então é Connect escrito em inglês com TH no final. É tipo assim, Tabata, Thalita, com um monte de L, Y, não sei o quê. Então o Conecta
tem TH. Gente, a Helena é muito divertida. É uma coisa assim. E outra coisa, acho que pra gente finalizar esse assunto é assim, essa coisa de trazer o humor. Ah, é, né, gente? Porque eu tô aqui de passagem. Eu acho assim, eu acho que essa coisa do humor é uma coisa assim, que não é fácil, quer dizer, é um negócio que tem que ser espontâneo, ninguém consegue fazer isso de uma maneira que não é espontânea, e eu acho que a Helena traz muito. Aí, eu queria conversar um outro assunto, que a gente podia ficar aqui conversando o dia inteiro, né? Que eu acho incrível, e a gente é lá das antigas, que é moda, né, Helena? É moda, imagem, que acho que é uma coisa que a gente fala muito aqui. Hoje em dia as coisas estão muito associadas, né? Você é o que você fala, né? Se o que você fala tem a ver com o que você veste, você tem muito mais credibilidade daquilo que você está falando. Acho que essa é uma equaçãozinha que eu tenho muito lá no escritório. E a Helena é uma pessoa essencialmente criativa. E isso vem da onde? O que é? Uma curiosidade? Eu acho que você mistura, tô falando no seu visual como um todo, né? Um desejo, uma delícia. Não, então, eu sou formada em moda, eu sempre gostei de moda. Agora eu vou entregar a idade, mas assim, eu sou formada em balé clássico, eu fazia balé na Escola Municipal de Bailados, que ficava, né, na verdade, embaixo do Viaduto do Chá. Eu morava no centro, eu saía debaixo do Viaduto do Chá todos os dias, ligava com ficha pra minha mãe, eu vou demorar um pouquinho. E eu ia no Mapping ou na Mesbla, na sessão de moda, de adultos. Fazia as pesquisas. Eu já fazia pesquisa de tendência com 13 anos, porque eu tinha 13 quando eu comecei. E todos os dias, eu não cansava. E eu até hoje, uma coisa que me relaxa, meu marido já sabe, é assim, eu falei, preciso ver vitrine. Então assim, eu posso andar... Respirar. Eu olho, eu não preciso comprar nada. Eu olho, eu experimento, eu vejo, eu preciso olhar, eu gosto do belo, eu gosto de estética, de decoração, design, moda. Então vem dali. E a coisa de ser criativa no vestir, eu acho também assim... O meu corpo, né, meu bem, não é um corpo de modelo. Não tem 1,70 m e tantos, não tenho. O quadril, então, não vou nem dizer. Então, são recursos. A gente vai aprendendo, então, né? eu conheço o meu corpo, eu fui aprendendo recursos do que eu gostava e do que ficava melhor pra mim. E é muito interessante, porque hoje eu trabalho com um dos meus clientes, é a revista Glamour, e eu chego na redação... E tem as meninas que eu adoro, as meninas novas, uma delas fala assim, Musa, não sei o quê, olha o look dela. Aí eu falo assim, gente, será que eu tô inadequado pra minha idade? Porque no final das contas, às vezes, conversa o que eu uso. Eu tenho 47, o que eu uso aos 47, uma menina de 20 poderia usar. Não é que eu tô usando barriga de fora, nada disso, mas eu vou misturando, um pouco no recurso do meu corpo. Agora, eu não tenho medo de nada, né? Por exemplo, eu tô aqui de kimono estampado, com tênis. E essa roupa eu vou hoje, eu tenho... mais uma reunião na hora do almoço, tem uma reunião às 16 horas e tem um evento às 18. Talvez eu troque um batom, mas é a roupa que eu vou usar o dia inteiro. Vou me agasalhar um pouco mais, porque tá um pouco... É uma malha de lã, que vai fazer frio, né? Não, Helena, gente, é uma coisa impressionante. Eu passo frio sempre, né? A Helena não passa frio nunca. Mas essa coisa que eu acho que você tem muito, essa imagem mais autoral. Quer dizer, é você poder brincar de várias maneiras, né? Então, mas como sou eu não consigo nem achar que é autoral. Não, eu acho. Então, eu te vejo e acho. Então, pode deixar que eu acho. Tá Tá achado, não é porque isso. Como eu sou, o meu olho, ele vai bater, sempre, por exemplo, outro dia a gente tem tô falando todos os meus clientes Claro, aqui, mas tem um cliente que é o Nibis, eles têm um trabalho social maravilhoso. E a gente foi na parte dos bazares, menino, viu umas pulseiras ali, ó, tudo cacareca, o meu olho, eu faço um garimpo. É garimpo. Muito bom. Eu peguei, garimpo. eu vou mostrar um dia, uma pulseira que eu paguei R$25, uma pulseira cheia de berloques, uma coisa mais linda, quer dizer, o meu olho vai, eu faço isso desde os 13, no Mapping e na Mesbla, quer dizer, é uma coisa que eu comecei cedo a fazer, fuçar. Então, e aí eu fui construindo em cima, eu não gosto de nada muito igual, assim. Se tem um fulano usando, alguém muito X usando, não vou querer, eu posso até gostar, mas eu não vou querer. Agora a gente tem algumas coisas, né? Muito, inclusive essa calça que ela tá usando, eu adquiri uma, a gente tem uma sandália, aí depois tem a pochete, quando a gente vai ver tem uma mistura. Não, existe uma influência, né? É a real influência. Sabe aquela coisa que uma pessoa influencia a outra? Porque na verdade as influências só acontecem quando você tem alguma afinidade, né, com aquilo que você tá vendo, de alguma maneira, ou afinidade em relação ao estilo de vida, ou a imagem daquela pessoa, ou como a pessoa é como conteúdo. E eu acho assim, só pra gente finalizar, quando eu falo dessa parte criativa da Helena, eu acho que ela tem a coisa da criatividade também, por exemplo, no conteúdo.
Então, assim, se você vai nas redes sociais da Helena, por exemplo, lá tem o da empresa e tem o seu pessoal. Quer dizer, existe uma coisa criativa naquilo, né? Que faz a pessoa ser aquela coisa como um todo, né? Não é uma coisa que fica desassociada uma coisa da outra. Então, por exemplo, quando eu vejo a Helena como imagem, eu vejo uma imagem criativa e a Helena como conteúdo também tem a coisa criativa. Mas né? então, a minha formação, quer dizer, eu fiz 2 anos de artes plásticas antes de ir pra moda. Eu abandonei e fui fazer faculdade de moda. Então, o meu olhar é um olhar pro criativo. Quer dizer, eu cheguei a fazer vestido de noiva, cheguei a criar roupa. E depois fui pra comunicação. E aí eu acho que sim, como eu não sou jornalista, e eu criei lá o meu escritório, lá no começo era só assessoria de imprensa, eu tinha os meus jornalistas, eu criava situações para que eles pudessem divulgar. Então, o que se chama collab, eu não tinha esse nome. Não era então, assim, eu juntava um cliente com outro para fazer então, tinha esse produto desse cliente, esse produto desse outro. Eu juntava os dois, nascia um terceiro produto, porque eu falava, se eu tiver esse produto, ele é diferente, eu vou ter notícia. Entendi. Então eu construía produtos junto com os meus clientes para poder ter notícia. Então tem um lado criativo. Agora, no vestir é porque eu, sei lá, eu nem sei como é que... É contar uma história, né? A gente tem um vídeo aqui no canal que conta sobre as minhas bolsas da Chanel, por exemplo, né? E como eu sempre optei por bolsas que não eram as bolsas mais faladas e as bolsas mais procuradas da marca. Mas de qualquer maneira contava um pouco da minha história, né? Então assim, eu acho que na verdade o teu guarda-roupa, ele conta um pouco da sua história. Então eu acho que isso é uma coisa interessante, por isso que você fica com um visual, tô falando da minha opinião, gente, um visual bem autoral e interessante, porque tem um storytelling aí. Os motivos da compra para você formatar o seu visual, eles não são de fora para dentro, eles são de dentro para fora. Então a coisa precisa acontecer dentro de você, quer dizer, você precisa passar pelo seu olhar, pra daí você ter o desejo, adquirir e trazer pro teu... Eu tô falando isso porque como eu considero a Helena uma pessoa que é legal a gente olhar em termos de imagem, porque as pessoas aqui, às vezes elas... Mas é verdade, as pessoas aqui, às vezes elas acham que o importante é ter aquela coisa X, né? Então, mas tem uma coisa que eu tenho ouvido, assim, de algumas pessoas, até essa coisa da rede social, porque eu vou escrevendo ali, né? Não tem data, não tem nada, é completamente aleatório. Mas eu nunca neguei de onde eu vim. E, na verdade, eu tenho orgulho da onde eu vim, da onde os meus pais vieram. Então, meu pai veio da roça, a minha mãe veio da Lapa de Baixo. Então tem uma construção, a gente morou no centro da cidade onde não era cool, tá? Na época não era cool, em 1970 você morar no centro da cidade era meio estranho. Quer dizer, eu gosto da verdade. Então, trabalhar com a verdade, trabalhar de coisas faladas dessa maneira transparente é o melhor remédio, porque não tem cilada. Entendeu? Então tudo flui, porque você tá, sou eu mesma, eu sou desse jeito. A construção do meu caráter, da minha personalidade foi sendo feito através de verdades, né? Porque o que acontece muito hoje, que eu morro de dó, esse bando de coitado que cria uma situação. Eu vou falar isso, agora eu vou falar, me deram oportunidade pra... Que cria uma situação, é tudo de mentira. Um bando de fantoches. Como diz um amigo nosso, quem é o fulano na fila do brioche? Não é essa a história? Sabe, seja você mesmo. Não as pessoas estão com interessa. muita dificuldade. Muita dificuldade, quer dizer, cria uma coisa que não existe, tanto no físico, ou na casa, ou na viagem. Eu tô aqui me questionando, inclusive, da viagem, mas isso é uma outra situação, depois a gente fala. Sabe, o pessoal viajando muito, viagens mega, assim, sabe? Eu, por exemplo, não tenho dinheiro pra viajar. Essas férias, fiquei em casa com o maior orgulho, não tenho dinheiro, não se viaja. Né? Mas não, então assim, eu queria entender onde vai parar. Muito louco, né? Muito louco, mas isso aí a gente pode debater em um outro momento. Porque senão... muita coisa pra falar, gente. Ó, posso falar, quando a gente se encontra, é muito assunto. É uma coisa assim, a gente já conversou aqui 1 hora antes daqui desse momento, é muito assunto, mas a gente tem esse tempo reduzido e, enfim, Helena, super obrigada. Adorei. A casa dela tá linda, gente. Ó, vamos fazer o comercial, né? Acompanhem a Helena no @Helena Augusta, né? Comunicação. Helena Augusta Comunicacão no Instagram, que é da firma. E o Helena Augusta, que é o meu pessoal. Que é muito divertido. O da comunicação é legal, porque você vê as coisas. Sériozinho, né? Porque é firma. Você é tem PJ, que né? E aí, se você gostou aqui do nossos... Se
você gosta do nosso canal, dos nossos vídeos, se inscreva. Ativem lá a história do sininho que apita lá e chegou um vídeo novo, porque tem vídeo, não tem periodicidade aqui. Eu vou encontrando as pessoas, eu vou encontrando os assuntos, eu vou querendo falar de experiências e a coisa é bem orgânica, então não vou falar toda semana temos vídeo no canal, isso não é uma verdade. Então assim, se você gostar do MPM, que são essas experiências e essas pessoas bacanas, se inscreva e fiquem ligados no próximo.